Fala galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo no início do terceiro capítulo. Vamos falar sobre as monarquias nacionais. Galera, antes disso, vocês lembram que uma vez eu perguntei na sala de aula quantos países vocês acham que tem hoje no mundo, né? Então, nós temos mais de 200 países, só que isso é uma realidade atual. Só que no início do século XX existiam cerca de pouco mais de 50 países. Beleza, só que isso no início do século XX. Há muitos e muitos anos atrás, na Idade Média, por exemplo, não existiam quase nada de países, muito poucos eram os existentes. Então, vamos trabalhar agora acerca das chamadas monarquias nacionais. As chamadas monarquias nacionais. Então, durante o período medieval, o poder político ele era muito concentrado nas mãos dos chamados senhores feudais, né? Porque a sociedade era dividida em vários feudos, né? A gente já estudou no capítulo anterior que são os feudos, né? Que são aquelas grandes áreas, faixas de terra, que elas são comandadas por um dono, né? Pelo seu chamado senhor feudal. Então, cada feudo ele era independente de outro feudo, né? Então o feudo ele fazia fronteira com outro feudo, com outro e com outro e com outro feudo, beleza? Só que cada um era independente um do outro, né? Cada um tinha suas leis, tinha suas leis próprias, tinha cobrança de impostos, suas formas próprias de cobrança de impostos e também tinham as cobranças de pedágio. E essas cobranças de pedágio, elas aconteciam quando uma pessoa de um feudo queria passar por dentro de outro feudo, então para ela cruzar essas pontes, cruzar as fronteiras, elas tinham que pagar pedágios, né? Então, cada feudo ele tinha o seu valor de pedágio próprio, tinha sua lei própria, a forma como ela se aplicava era própria de cada feudo. Então, a gente percebe aí uma grande influência no período medieval dos senhores feudais. Só que tinha o quê? Isso era perceptível também por conta da chamada diminuição dos poderes dos reis nessa época. Os reis eles estavam cada vez mais perdendo seu poder. E quem concentrava uma grande quantidade de poder era a chamada Igreja Católica, que ela detinha o poder de cerca de 1/3 das terras da Europa. É muita terra, né, galera? Então, para uma igreja, para uma instituição deter poder acerca sobre 1/3 das terras de um continente, é muita terra, é muito poder. E também tinham o recebimento dos chamados dízimos, né? Que as pessoas doavam 10% todo mês de sua renda. Então, a Igreja Católica era uma instituição muito rica e muito poderosa, tanto econômico como também com poder, em relação ao poder que exercia com as pessoas, sobre as pessoas que residiam nessas terras. Então, quando é no século XI, começa-se a chamada estabilização da Europa. Por que estabilização? Porque a Europa começa agora começa a ter os pés, começa a ficar mais firme, justamente por conta da diminuição de invasões de povos de outros lugares para com ela. Ou seja, a Europa passa a receber menos invasões, elas praticamente cessaram e a população agora começa a ter mais tranquilidade. Elas passam agora a se concentrar em outros aspectos da sociedade e não somente nos preparos para as guerras, né? Porque as guerras agora, as invasões, elas praticamente cessaram. Então começam o quê? Tranquilidade da população. No entanto, as cruzadas, a gente estudou sobre as cruzadas no segundo capítulo e vocês lembram desse conteúdo que eu sei. Então vamos lá, as cruzadas eram o quê? Aqueceram o comércio, né? As cruzadas, as populações iam para a guerra, para lutar e junto com ela passavam o quê? Tem os comerciantes que botavam seus estabelecimentos e vendiam muitos suprimentos para essas guerras que aconteciam. Então, o comércio ele aqueceu. Então, a monetarização da economia, o aumento da população nas cidades só cresceu. Então, com o crescimento do comércio, justamente por conta das cruzadas, as sociedades passaram o quê? A receber muito dinheiro e também a formarem as primeiras cidades. As primeiras cidades não, perdão. Começaram a se formar grandes aglomerados de pessoas dentro dessas cidades. Então, os feudos eles começam a entrar em declínio, porque as pessoas elas passam a não mais residir no feudo, porque uma pessoa morava no feudo, beleza. Elas tinham aquele regime de sucerania e vassalagem que a gente já conversou sobre, a gente já estudou sobre, e acontecia o quê? Muito trabalho de terras. Só que as pessoas elas começam a sair desse trabalho das terras para residir nas cidades, porque
E essas cidades eram chamadas de burgos. Essas cidades eram chamadas de burgos. Então, quando as pessoas saem do campo, dos feudos, para morarem nas cidades, aí começa-se o quê? O enfraquecimento dos senhores feudais, porque o comércio ele passa a ser aquecido e os grandes mercadores, aquelas pessoas que tinham uma grande produção nas cidades, elas começam a enriquecer. Beleza, então a gente estudou o quê? A gente viu o quê? Que os feudos eles tinham leis próprias e eles cobravam pedágio entre si. Então significa o quê? Que aqui temos um feudo. Vamos supor que aqui é o feudo 1, feudo 2, feudo 3, feudo 4. Beleza, se eu quero sair desse feudo para ir para esse feudo, ou para esse novo aqui, se eu quero sair desse feudo, para esse, possivelmente eu vou ter que passar por esse, até chegar nele. Então eu vou ter que pagar pedágio nesses dois feudos. Beleza, então esse é o regime de cobrança de pedágio dos senhores feudais. Então, vamos lá. Então, os grandes mercadores, pessoal, que eram aquelas pessoas que estavam agora cada vez mais enricando com o comércio nas cidades, eles passam agora a ser favoráveis a uma série de regimes, a uma série de leis que eles queriam que fossem impostas. Por quê? Os grandes mercadores, eles enricavam muito vendendo produtos. Então eles saíam de um lugar para vender em outro. Eles não vendiam apenas em um feudo. Eles saíam para vender nos mais diversos feudos existentes. Beleza. Mas o que foi que a gente viu? Os feudos, eles possuem leis e moedas próprias. Os feudos cunhavam a própria moeda. Então, se um mercador, um comerciante, sai daqui para vender aqui ou aqui, ele vai ter agora trabalho na contabilidade de suas verbas. Por quê? Porque aqui a moeda é diferente daqui e daqui e daqui. Então, o que é que os mercadores vão querer? Vão querer a unificação, que existe somente um sistema de moedas. Querem que exista uma única moeda, uma monetarização única e também a unificação do sistema de pesos e medidas. Então, isso acontece justamente por conta da dificuldade de calcular o preço de mercadorias ao sair de um feudo para entrar em outro. Então, existia também a preocupação com a segurança das estradas. Eles achavam que os senhores feudais eles não estavam dando conta da segurança das estradas, porque cada feudo ele tinha sua lei própria. Quando eles iam passar para outro feudo, as pessoas, quando eles iam passar para outro feudo, eles muitas vezes acabavam sendo saqueados por pessoas de outros feudos. Então eles propõem o quê? A unificação também desses feudos em um só, para justamente dificultar esse sistema de saqueamentos. Então, a burguesia, qual é a estratégia que a burguesia ela traça para esse sistema aí? Ela passa a querer a unificação do poder. E nada melhor para eles do que para essa unificação do que a centralização da figura de todos os feudos na figura de um rei. O rei seria o ideal para centralizar todo esse poder. Então, beleza. Acontece aí, então, a centralização do poder. Os reis, eles queriam o quê? Essa centralização porque eles queriam enfraquecer o poder dos senhores feudais. Porque os senhores feudais, cada um tinha um poder sobre a sua terra. Só que o rei, ele queria ter o poder sobre todo esse conjunto aqui. Então, todo esse conjunto ele passa a ser unificado em um único local. Então, vamos supor, o que seria isso daqui, agora vai ser uma única terra governada por um único rei. Então, eles queriam esse enfraquecimento dos senhores feudais, só que os reis, como eu falei no início, eles estavam enfraquecidos porque os senhores feudais tinham adquirido muito poder e também a Igreja Católica tinha muito poder. Então, no intuito de enfraquecer esses senhores feudais, eles, claro, passam a centralizar o poder agora, só que agora os reis, para enfraquecer os senhores feudais, eles precisam o quê? De dinheiro, coisas que eles não tinham muito. Então a burguesia passa a apoiar os reis nesse processo. Então, acontece aí a organização de um exército permanente, equipado e muito bem treinado para lutar contra as forças dos cavaleiros couraçados, que eram os cavaleiros dos senhores feudais. Então, que era a nobreza feudal, né? Então, a partir desse momento, os cavaleiros couraçados, cavaleiros da nobreza feudal, passam a ser derrotados pelos cavaleiros
pelos exércitos da nova burguesia em parceria com o rei. Erasing. Então, pessoal, quando os reis eles chegam no poder, eles passam agora a instituir, passam agora a praticar inúmeras ações. Então, quais serão as ações do monarca? Primeiramente, a unificação monetária. Os senhores feudais queriam o quê? Cada um com a sua própria moeda cunhada, mas agora acontece a unificação das moedas. Os reis agora em seus impérios, suas terras dominadas, ela vai ter agora uma única moeda cunhada para todas as regiões, para todas as regiões onde antes eram os feudos. Então os senhores feudais eles foram proibidos de cunhar suas próprias moedas. Agora todos os antigos senhores feudais, que agora não são mais senhores feudais, eles são subordinados à monarquia. Claro, aí você diz, passou do regime feudal para o regime monárquico. Isso foi tranquilo? Foi só os senhores feudais aceitaram passivamente? Claro que não. Claro que não. Os senhores feudais eles resistiram muito. Existiram até casos muito difíceis de serem combatidos pelo rei juntamente com a burguesia. Os senhores feudais tiveram muita resistência, mas foram derrotados. É importante lembrar disso, galera. Então, os senhores feudais proibidos agora de cunhar sua própria moeda e os homens agora que antes eram subordinados ao senhor feudal, agora eles são obrigados a jurar fidelidade ao rei. Jurar fidelidade ao rei. E o rei, claro, estava subordinado à burguesia. Então, antigamente, a igreja, ela fazia a coleta de dízimos, como a gente viu, né? Beleza, só que essa coleta não é mais pela igreja mais não. Porque se agora cresceu a figura do rei, então a coleta ela passa a ser feita agora pelos funcionários dos reis. Os caras que tinham a confiança do rei. Então, não mais pelos senhores feudais, mas pelos religiosos, e nem pelos religiosos, mas sim pelos funcionários reais. Então, inevitavelmente, galera, vai acontecer o enfraquecimento dos chamados feudos. Então, a partir daí, começa-se a unificação, como eu falei, a unificação do que antes eram vários feudos em um único feudo. Então, a unificação, a junção de vários e vários feudos em um, vão se chamar as monarquias nacionais. E aí vai surgir a França, vai surgir a Inglaterra, vai surgir vários e vários lugares que a gente vai trabalhar, debater sobre isso na próxima aula. Beleza, galera? Foi um prazer muito grande estar com vocês, estou com muita saudade e até a próxima aula, galera. Forte abraço, beijão!